Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e é o som da banda Space, que é uma banda de Space Music da França, da década de 70, atravessaram até um pouquinho da década de 80. Estou aqui para fazer um gameplay desse jogo que eu gosto demais, que é o Space Journey, um jogo de escrita no espaço sideral. Esse jogo é provavelmente o meu jogo que tem mais feedback, que eu recebo mais e-mails, mensagens privadas da galera falando que está jogando, que curtiu. E é um jogo que eu fiz baseado no Quill, utilizando as regras que eu já tinha utilizado no Viagens através da Terra-média. Eles têm basicamente as mesmas regras, só que adaptadas. Que por sua vez é um hack de um jogo de uma página chamado Journey Through Mirkwood, né, do 1KMT1, TK1, alguma coisa assim, um nome mega esquisito que eu encontrei num site hiper mega underground. Eu conversei com o autor, eu falei que estava fazendo jogos com esse sistema, ele achou o máximo. E o Space Journey ele tem a seguinte característica: muita gente gosta desse jogo, mas eu noto que de maneira geral o pessoal que joga ele sente falta, deixa eu baixar um pouquinho aqui, eles sentem falta de um aprofundamento na parte mecânica do negócio, de ter regras mais aprofundadas de combate no espaço, de ter regras de manutenção da nave, de ter regras de naves diferentes, né, tipos diferentes de nave, cada um com as suas características. E eu nunca quis fazer isso com o Space Journey. O Space Journey eu queria que fosse, eu quero que seja, um jogo essencialmente de escrita. E ele vai continuar assim. Ele tem o livro básico, mais 2 suplementos, tem mais 2 suplementos que já estão escritos, eu só preciso revisar e fazer uns testes aí de algumas mecânicas que eu não testei ainda. E eu não tenho pretensões de levar esse tipo de mecânica para o Space Journey. Né, que se tivesse edição teria isso. Mas, contudo, no entanto, né, eu já estava criando um jogo, já vem de alguns meses, que eu não sei se vocês viram aí, eu tenho um jogo chamado Old School Arena, que é um jogo de combate, de miniaturas, e eu estava criando um hack, que eu estou chamando provisoriamente, provavelmente vai ser o nome oficial, que é o Space Arena, que é um jogo num grid, que ele é um hack do Old School Arena. Então é um jogo que num grid você simula batalhas entre aeronaves. E aí tem a questão da distância, do combate, algumas variantes, tipos de naves sem comportamentos diferentes e tudo mais. Porque eu comecei a jogar Starfinder com o meu grupo de quinta-feira. A gente joga pelo Discord toda quinta. E eu achei fantástico o combate de naves do Starfinder. Ele é bem complexo. Ele é muito complexo, ele tem várias fases e tudo, e eu adorei aquilo. E eu comecei a criar em cima e saiu um jogo que eu estou chamando de Space Arena, que vai estar disponível para os apoiadores do canal. Eu não sei em que mês, eu não saberia dizer, mas eu acredito que no primeiro semestre ele já vai estar disponível, pelo menos a versão básica dele. E o que aconteceu? Eu percebi nessa semana que seria muito fácil adaptar esse meu jogo, o Space Arena, para o Space Journey. Então, eu estou escrevendo um capítulo que é um capítulo de conversão do Space Arena para o Space Journey. Então, finalmente, o Space Journey vai ter regras nesse sentido de combate, de tipos diferentes de nave voltadas para ele. Não vão ser regras essenciais. E olha só, é importante, o Space Arena ele não é um suplemento para o Space Journey. Ele é um jogo de miniaturas e combate, estratégia, solo ou em grupo, totalmente independente, que vai ter um capítulo de regras para quem quiser adaptar para o Space Journey. Na verdade, não tem que adaptar nada, é só construir a nave dentro do jogo e usar aquilo dentro do lore que você está construindo dentro do Space Journey, com um detalhe ou outro. Né, utilizando os 2 atributos que tem aqui, que é resistência e experiência. Então hoje eu vou fazer um gameplay do jogo original, com os 2 suplementos, e o próximo gameplay provavelmente vai ser apresentando os outros 2 suplementos, completando 4, e vai ter um terceiro gameplay, isso para janeiro, tá bom, galera? Que eu vou apresentar essas regras de combate tático, que podem ser aplicadas aqui
tranquilamente. E não só de naves, mas tem algumas entidades cósmicas aqui, tem vários fatores aqui. Deixa eu ver aqui. Criatura ancestral, entidade cósmica, que também entram na classificação de combate espacial, que vão ter regras para isso também, com respectivas adaptações, né, para cá. Então vai ser um gameplay com um pouquinho de corte, que eu vou escrever, depois eu vou ler, então vamos lá, né. No Space Journey você interpreta uma nave, você interpreta na verdade o comandante de uma nave que está em uma missão muito especial. No jogo original, a missão era levar uma informação importante até a sede do Império Haratra para a Suprema Rainha do Império, e essa informação iria mudar a guerra que estava sendo travada contra os rebeldes, e os rebeldes são do mal aqui na minha história, embora seja baseado em Star Wars, mas aqui o Império Galáctico é hiper mega do bem e os rebeldes eram do mal. Mas nos suplementos eu criei formas de gerar missões diferentes, então vamos gerar uma missão aqui. Eu vou rolar aqui os dados e vamos ver que missão que vai cair. Então a missão é 4. Aí tem uma tabela aqui, a parte A da missão, né? Que é recuperar. Então eu preciso recuperar alguma coisa. 2. Um objeto. Role na tabela de descritores para as mais informações. Vamos ver que objeto a gente vai buscar. Vou fazer uma pausa aqui. Na tabela de descritores para ver que tipo de objeto é. 2 vezes, primeiro caiu 3, tecnologia avançada e 9, antiga civilização. Então, a minha nave, eu vou dar um nome para ela daqui a pouco e para o meu comandante, ela foi contratada, enviada para buscar um objeto, para recuperar um objeto, fruto de uma tecnologia muito avançada de uma antiga civilização. É uma tecnologia, aí eu posso criar o que eu quiser, associada a viagens pelo cosmo. É uma tecnologia que permite reduzir o tempo de viagens muito, uma tecnologia perdida e que as civilizações atuais elas não conseguem reproduzir. E de alguma forma ficou sabendo que existe essa tecnologia e vamos atrás dela. Então vamos determinar qual é o tempo de viagem, qual é o tempo dessa missão. 10 dias. Serão 10 dias, 10 registros no meu diário de bordo. Vamos ver qual é o planeta de origem, da onde eu estou saindo. Do planeta 6, de Sintar. Então, eu sou o comandante de uma nave de Sintar. Né? A nave, vamos dar um nome para ela, tem uma tabela de nomes aqui. A nave se chama Marada, nave Marada. Deixa eu fazer uma pausa. Determinar qual é o planeta final. Né? Eu estou saindo do planeta Sintar e vou em direção ao planeta, caiu 10, Talas. Ao planeta Talas, que é um planeta de uma civilização muito antiga que não existe mais, é um planeta que não é mais povoado, onde tem esse objeto que é conhecido como Lipásios, que é um mecanismo de viagem espacial. Então será uma viagem de 10 dias na nave Marada, saindo do planeta Sintar até o planeta Talas. E vou dar um nome para o meu comandante. Vamos rolar aqui na tabela de nomes. Caiu 12, ele é o Timon. Ele é o comandante Timon. Então aqui está montada a minha aventura. Será uma viagem de 10 dias, ou seja, com 10 entradas no diário de bordo. Cada dia é um evento, ou não, pode ser que tenha dias que não tenha evento, em que o Timon irá fazer o registro do que aconteceu com a nave Marada, uma nave do planeta Sintar, que está em busca do Lipásios, um mecanismo de viagem espacial que se encontra no planeta Talas, a 10 dias de viagem. Então, para o diário aqui, vamos criar uma data estelar, né? Data estelar 3763, né? E vou chamar de entrada, entrada 1, que é o primeiro dia, né? Vamos ver o que rola no primeiro dia. O que a gente faz? A gente rola na tabela de registro. E aí o que cair aqui tem uma tabela específica
E aí a gente vai ver o que é, vai rolar na tabela de descritores e vamos resolver isso e depois escrever isso numa forma de uma entrada de um diário de bordo. Então no primeiro dia, eu vou rolar aqui, ó, 1 encontro, 2 descanso, 3 tesouro, 4 armadilha, 5 evento especial e 6 um encontro. Caiu 3, temos um tesouro. Então, deixa eu anotar aqui que temos um tesouro. E aí a gente vai rolar na tabela de tesouro. Tem uma tabela própria para tesouro, que também é um D6. Caiu 1. Uma arma, mais 1 contra a nave pirata. Deixa eu anotar. Contra nave pirata. E vamos rolar os descritores para dar algumas pistas de como foi encontrado, que tipo de arma é essa. Os descritores eles servem para isso. Vou rolar 2 vezes na tabela de descritores. Primeiro caiu 7. Traição. E depois caiu 7 de novo, vou rolar de novo. Caiu 8. Poder cósmico. Traição e poder cósmico. Então ela é uma arma de raios cuja tecnologia foi roubada do planeta original aqui da busca, Cintar, por piratas espaciais, e foi desenvolvida e agora eu vou fazer uma pausa para escrever a entrada. A entrada é isso, eu pego essa informação, né? Traição, e eu sei que é uma arma, e eu vou bolar uma história disso para colocar no meu registro. Bom, fiz a primeira entrada, eu vou ler aqui. Geralmente eu faço muito mais aprofundado, mas eu fiz rapidinho, só para não perder a inspiração do gameplay. Então, olha só. Data estelar 3763, entrada 1. E aqui as palavras do próprio comandante, o Timon. A nave marada cruzou os céus de Cintar em busca do objeto Lipásios, com determinação e sem contratempos. Cruzamos a segunda lua em menos de 7 ciclos cintarianos, cerca de 42 minutos. E tudo era calmo e tranquilo no espaço além dos céus, como chamam em Cintar. Tivemos sorte. Encontramos uma nave 7B de Arimandur à deriva. A princípio, julgamos que seus sistemas estariam avariados, mas tudo se encontrava em perfeito estado. Agora temos uma tão preciosa arma de raios cósmicos. A única pergunta é: o que aconteceu com a tripulação dessa nave? E vamos para o segundo dia. Vamos rolar de novo na tabela de registro. O segundo dia de viagem, serão 10. Vamos rolar aqui de novo. Caiu 6, um encontro. Os encontros são bem complicados. Vamos rolar na tabela de encontros. Aí tem uma tabela de encontros aqui que pode ser uma nave espacial pirata. Nós temos essa arma de raios do dia anterior que confere mais 1 nas jogadas. Entidade cósmica, nave contaminada, frota inimiga, criatura ancestral e um caçador de recompensas. Caiu 4, uma frota inimiga. Então, uma frota inimiga. Inimiga da onde? Quem é inimigo de Cintar? Eu não sei. Vamos rolar na tabela de planetas. Vamos ver qual planeta é inimigo de Cintar. Caiu 11. É o planeta Talastre. Então, uma frota inimiga do planeta Talastre estava no mesmo local. Então, ela tem força 4. Vamos rolar aqui nos descritores para ver como é essa frota inimiga, né, para se inspirar e criar um lore. Os descritores são para isso, eu sempre rolo 2 vezes na tabela de descritores. Primeiro caiu 9, uma antiga civilização, e 6, uma revelação inesperada. Então, Talastre é uma antiga civilização
E durante muito tempo as relações entre Sintar e Talastre ficaram meio dúbias e havia boatos de que Talastre era inimiga do planeta Sintar, mas nunca ficou claro. Então é uma revelação inesperada, porque estava próximo de ser assinado um acordo entre o planeta Talastre e o planeta Sintar. E pelo visto esse acordo não vai rolar. Então é uma revelação inesperada de que o planeta Talastre, na verdade, ele está com intenções bélicas. Ele tem força 4, ou seja, eu tenho que jogar um dado e tenho que tirar 4 ou mais. Toda vez que eu não conseguir fazer isso, quer dizer que eu sou atingido e perco 1 ponto de resistência. Eu começo com 10 pontos de resistência. Se eu conseguir, eu venço esse combate. Todo combate ele tem apenas 1 ponto. Então vamos lá, jogar a primeira vez. Caiu 1. Então, a frota inimiga, são várias naves, elas me atingem e furam a minha barreira, o meu escudo de proteção, e eu perco 1 ponto de resistência. Agora eu estou com 9. Vamos sentar novamente. Caiu 6. Então, depois de sofrer esse ataque, o Timon, o comandante, ele consegue coordenar as equipes e eles fazem um ataque certeiro, tentando atingir várias naves ao mesmo tempo, e isso afugenta a frota de Talastre. E eu ganho 1 ponto de experiência. Estou com 1 ponto de experiência, perdi 1 ponto de resistência. Foi um combate bacana. Então, 1 segundo para fazer esse registro. Vou ler a segunda entrada. Data estelar 3763, entrada 2. Nas bordas da galáxia, rumo ao espaço exterior, encontramos uma frota talastriana. Fizemos contatos cordialmente, respeitando os tratados interplanetários vigentes, e esperávamos o mesmo tratamento por parte da frota de Talastre. Mas fomos recebidos com um raio que penetrou nossas defesas. Tentamos uma comunicação direta, sem resposta. Só nos restou então contra-atacar de forma impiedosa e logo afugentamos as naves inimigas. Talastre oficialmente declarou guerra e agora cabe a nós prepararmos para ela. Vamos à entrada 3. Vamos ver aqui, rolar na tabela de registro. Caiu 4, uma armadilha. Deixa eu anotar aqui que é uma armadilha. E vamos rolar na tabela de armadilha. Então tá aqui a tabela de armadilha. Pode ser um círculo de asteroides, uma tempestade solar, uma interferência dimensional, um roubo, uma nave espacial danificada ou uma supernova. No caso, a nave espacial danificada é a própria nave marada. Vamos rolar aqui. Caiu 6, uma supernova. Então aconteceu uma supernova. Não vou rolar na tabela de descritores. Vou rolar uma vez, só para dar uma apimentada aqui. Embora uma supernova seja uma supernova, né? Não tem muitas variações. Caiu 12. Maldade. Olha só que bacana. O que eu vou fazer? Tá bom? Então, o que acontece com a supernova? Nossa senhora, menos 5 de resistência. Menos 5, eu perco metade da minha resistência. Então eu estava com 9, menos 5, agora eu só estou com 4 de resistência. E eu ainda estou no dia 3 de viagem. Vou escrever aqui e vocês vão ver que história bacana que eu bolei a respeito dessa supernova com maldade. Então, o terceiro dia de entrada, data estelar 3763, entrada 3. A jornada de hoje foi uma prova de que o universo continua sendo, apesar de nossos esforços e tecnologia, um local ininteligível e alheio às vontades humanas. Nossa rota era tranquila quando, em meio a uma nuvem de poeira cósmica, se nos apresentou a estrela flutuante, um dos maiores mistérios que o cosmo guarda e que nem toda a ciência de Sintar soube resolver. Uma estrela, ou melhor, uma supernova, que vaga pelo espaço de forma errática, comandada por uma inteligência alienígena
e de desígnios obscuros. Muitas civilizações sucumbiram ante a estrela flutuante e com muito custo conseguimos escapar e sobreviver. Mas temo pelos dias que nos faltam. Bom, e vamos para o dia 4. Já perdemos mais da metade dos nossos pontos de resistência. O futuro não é nada promissor. Mas vamos rolar aqui na nossa tabela de registro para ver o evento desse 4º dia de jornada. Vou rolar aqui o meu D6. Caiu 4, uma outra armadilha. Ah, meu Deus! Então vamos lá, deixa eu anotar aqui que é uma armadilha. A primeira foi uma supernova. Se for uma outra supernova, infelizmente nós sucumbimos. Vamos rolar aqui na tabela de armadilhas e torcer para que não seja o resultado 6, uma supernova. Então vamos lá. 3. 3 aqui na minha tabela fala uma interferência dimensional, que tira 2 pontos da resistência. Eu estou com resistência 4, agora eu estou com resistência 2. Uma interferência dimensional. Vamos rolar na tabela de descritores para saber exatamente como funciona essa interferência dimensional. 2 vezes, caiu 6, uma revelação inesperada, e 5, marcas do passado. O que será que pode ser uma revelação inesperada? Marcas do passado fica mais fácil, vou jogar mais uma vez. Caiu 7, traição. Traição, na nossa história, tem a ver com Talastre, o planeta Talastre. Então tá traição, revelação inesperada e marcas do passado. Talastre sempre foi um planeta bélico, sempre esteve em guerra e, na verdade, sempre foi uma ameaça a toda aquela região da galáxia. E os últimos avanços diplomáticos, eles apresentavam um futuro promissor, em que Talastre se uniria de vez aos outros planetas como Sintar e construiria uma galáxia muito mais pacífica. Mas muita gente tinha o pé atrás com Talastre. Por quê? Há muito tempo atrás eles destruíram um planeta em uma guerra em que Sintar não tomou partido. Vamos rolar aqui para ver qual planeta é esse. Né? Então, jogar aqui, caiu 2. Morbus. Morbus ou Morbus? Morbus é melhor. Então, há muito tempo atrás, Talastre estava numa guerra com o planeta Morbus e eles usaram uma tecnologia até então desconhecida que literalmente implodiu o planeta Morbus inteiro. E no lugar onde era o planeta Morbus, acabou se formando uma interferência dimensional, uma anomalia dimensional. E essa anomalia ela causa vários efeitos físicos, como danifica o campo magnético, as partes elétricas da nave, embora não represente uma ameaça mortal, pelo menos não no estado em que estava, acabou danificando a parte elétrica e mecânica da nave. Agora eu vou escrever e vamos ver o que vai sair. Então eu vou ler a entrada aqui. Data estelar 3763, entrada 4. Devido ao desvio por conta da supernova flutuante, tivemos que pegar a rota além dos asteroides de cristal. Lindos, nunca vou me cansar da beleza daqueles cristais cintilantes maiores que cidades inteiras. Esse desvio nos fez passar pela anomalia de Morbus, e mais uma vez uma ação talastriana, ainda que de milênios atrás, complicou a nossa missão. Uma coisa que eu gosto muito do Space Journey é essa capacidade de ir criando algumas histórias. Então tem um império de um planeta chamado Talastre, que é bélico, que esteve em guerra, criou anomalias, estava próximo de se tornar parte da galáxia. Por algum motivo eles não foram condenados, talvez eles sejam poderosos demais para serem condenados. Tem muita coisa que vai emergindo das rolagens. E vamos na nossa entrada 5.
Deixa eu só anotar aqui. E vamos rolar na nossa tabela. Nossa tabela de registro. Vamos rolar o que vai ter no dia 5, a metade da viagem. 6, um encontro. Então vamos rolar na tabela de encontro. Encontro sempre quer dizer combate. Caiu 5, uma criatura ancestral. Ela é bem difícil. Encontramos uma criatura ancestral. Nem tudo no cosmos é tecnologia de algum planeta. Existem criaturas, seres ancestrais bem antigos. Vamos rolar na tabela de descritores e ver que tipo de informação nós obtemos. Caiu 8, um poder cósmico, e caiu 3, tecnologia avançada. Há muito tempo atrás, os planetas da galáxia, os cientistas, eles construíram uma espécie de laboratório unificado, onde planetas diferentes mandavam as suas mentes mais brilhantes para estudar fenômenos do cosmos. E eles fizeram alguns experimentos e geraram essa criatura, a criatura sem nome, The Nameless Creature. E essa criatura, ela não é uma criatura natural, ela foi criada em laboratório e até hoje não se sabe se ela foi uma criação científica, que ela ganhou vida no laboratório, ou se ela foi algo trazido de algum lugar, de repente de uma outra dimensão, de um outro universo. As principais mentes de Cinta, elas argumentam que a tecnologia daquele momento, que isso foi criado milênios atrás, não seria capaz de criar algo assim. Então eles acreditam que eles abriram um portal no tempo e espaço e trouxeram essa criatura ancestral, que ela é sem forma e imaterial, para o nosso mundo. Existem pouquíssimos exemplares disso. Existe esse que é associado a esse laboratório unificado, mas já sabe-se de registro de outras criaturas similares em outras partes do cosmos. Ela tem o número 5, ou seja, ela é bem difícil de enfrentar. Eu só estou com 2 pontos de resistência, provavelmente eu vou morrer. Eu vou tacar o dado, eu tenho que tirar 5 ou 6, senão eu perco um ponto de resistência. Então, o Timon, o comandante que eu estou interpretando, ele fala força total, e ele vai atacar com força total, porque ele sabe que é a única alternativa que ele tem. Vamos rolar e torcer para cair 5 ou 6. Caiu 5, sensacional. Né? E eles conseguem, e aí ganhar mais um ponto de experiência. Agora eu estou com experiência 2. Com mais um ponto de experiência eu consigo recuperar resistência. Quer ver? Deixa eu fazer uma pausa aqui. A resistência ela acaba funcionando como uma moeda de troca. Então, por 2 pontos de experiência, eu posso trocar por 1 ponto de resistência. Eu estou com 2 pontos de resistência, eu vou trocar, vou zerar a minha experiência e vou aumentar a minha resistência para 3. Né? E vamos para o dia 6. Querendo ou não, estou avançando bem. Vamos lá. E assim foi a entrada 5. Data estelar 3763, entrada 5. A ruína do laboratório unificado nos alcançou perto da constelação de Serpentius, ao lado das luas duplas do planeta Everan 7. Estávamos com poucos recursos e só nos restava uma ação desesperada que provou-se acertada. Não será hoje que uma criatura sem nome fará com que a nave marada se torne apenas uma história, entre tantas outras, nas poeiras cósmicas dos milênios que virão. Vamos para o 6º dia de viagem, a segunda metade agora. Vamos rolar na tabela de registro. Caiu 3, um tesouro, graças a Deus. Né? Vamos rolar aqui na tabela de tesouro. 5, laser, que dá mais 1 contra criaturas ancestrais. Então, próxima vez que eu encontrar uma criatura ancestral, eu tenho um bônus de mais 1. Eu já tenho um bônus de mais 1 contra piratas siderais e agora contra criaturas ancestrais também. Vamos rolar aqui para ver
quais são os descritores desse laser. Do nada aparece um laser? Como assim, né? Caiu 5 marcas do passado. E 11, honra e lealdade. Então, a nave Marada estava, depois de passar pela constelação Serpentius, próximos às luas duplas de Everan 7, uma nave se aproximou, se identificou como sendo do planeta. Vamos rolar aqui para ver qual planeta é essa nave. Caiu 8 do planeta Mesmeri. Uma nave do planeta Mesmeri, ela surge, ela diz, entra em contato, e as criaturas de Mesmeri, eles dizem que eles identificaram a nave de Sintar no radar deles e que, devido a um pacto de lealdade feito há muito tempo, marcas do passado, eles ficaram sabendo da missão que a Marada está empreendendo e vieram oferecer como prova de lealdade desse acordo essa arma, que é uma arma muito poderosa contra criaturas ancestrais, porque eles viram, sabe-se lá como, nos satélites e registros deles, de Mesmeri, eles viram a luta da nave Marada contra a criatura ancestral, a criatura sem nome. Então eles ofereceram essa arma que tem efeito contra criaturas ancestrais. E a entrada do sexto dia ficou assim. Data estelar 3763, entrada 6. Mesmeri sempre será uma aliada honrada e mais uma vez tivemos provas dessa lealdade. A nave de Mesmeri nos abordou e logo nos contactou, oferecendo recursos contra a ameaça que havíamos enfrentado no dia anterior. Um laser quântico, arma rara que tem se mostrado eficaz no embate contra a criatura do laboratório unificado. Perguntamos então se eles queriam algo em troca e eles apenas responderam enigmaticamente. No tempo certo. No tempo certo. E vamos agora para a entrada 7. Vamos falar aqui na nossa tabela de registro. Caiu um encontro. Isso não é bom, estou com 3 pontos de resistência. Mas vamos na tabela de encontro. Tomara que seja ou uma nave espacial pirata ou uma criatura ancestral, porque eu tenho bônus contra elas. 6. Um caçador de recompensas. A dificuldade 3, ele é facinho de enfrentar. Então do nada aparece uma nave preta com um tipo de design totalmente diferente. E essas naves, elas são claramente reconhecidas em toda a galáxia como sendo dos caçadores de recompensa. Ninguém sabe para quem eles trabalham e exatamente qual é essa recompensa. Mas eles caçam coisas, às vezes naves, às vezes pessoas, às vezes outras coisas. Então essa criatura ele intercepta a nave Marada e vamos ao combate. Ele tem 3, então eu só não posso tirar nenhum nem 2. Vamos enfrentar, vamos lançar um raio nesse caçador de recompensas. 3, né? Quando eu tiro igual eu consigo, então foi bacana. Eu ganho mais 1 de experiência. Agora eu tô com 1 de experiência. Foi bom, foi bacana, vamos escrever isso. No dia 7 ficou assim. Data estelar 3763, entrada 7. Sabíamos que o risco de sermos interceptados por um caçador de recompensas era imenso. E logo estava à nossa frente aquelas naves de design diferenciado e que pouco podem fazer ante naves de combates como Marada. A mando de quem agem os caçadores? Qual a recompensa? Por quê? Muitas perguntas e até agora nenhuma resposta. Vamos no dia 8. Dia 8 agora, estamos chegando ao final
da nossa missão. Então, entrada 8. Vamos falar aqui na tabela de registro. Caiu 4. Uma armadilha não, uma armadilha não. Então, uma armadilha. Eu tô com 3 pontos de resistência. Dependendo do que cair, is the end, my friend. Não vou fazer nenhuma tabela, nenhuma missão secundária, nem nada, porque eu não estou em condições. Se eu tivesse com 7, 6 pontos de resistência, eu arriscaria fazer alguma missão secundária e tudo mais, mas não vai rolar. Caiu 6. 6 na tabela de armadilhas. É uma supernova. Bom, gente, esse é o fim, não vai ter nem registro, por quê? A supernova me tira -5